porque milagres grandiosos começarão a acontecer em todas as congregações, em todos os círculos de oração. Respostas do céu virão e Deus vai agir poderosamente. Aleluia! Muitas desistiram de orar, outras foram arregimentadas para esse exército, e diz o Senhor: eu cuido de vocês e trago-lhes um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Quem recebe, diga glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Na verdade, eu quero ler a partir do versículo 6, Atos 1:6, e diz: aqueles, pois, que se reuniram, perguntaram-lhe, na verdade, não, 6, a partir do 4, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhes, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Louvado e engrandecido seja o santo nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, na maioria das vezes nós aprendemos a ler Atos dos Apóstolos como o livro do Pentecoste, como livro da história da igreja, como livro que narra a história de como foi a igreja primitiva. E todas as vezes que alguém se volta para o livro de Atos com o coração quebrantado, ele normalmente é inspirado pelo Espírito Santo a voltar a Jerusalém, a voltar a buscar o Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos, eu estava orando a Deus, perguntando para Deus algumas coisas, e Deus me respondeu, e uma delas foi: meu filho, Atos dos Apóstolos não é a história da igreja que se levantou no passado. E eu disse: eu não entendi, Senhor. Ele disse: eu não tenho 2 igrejas, eu só tenho uma igreja. Por isso, onde o meu nome é exaltado e engrandecido, é a mesma igreja que se levantou em Atos dos Apóstolos. E eu disse: eu não entendi, Senhor. E ele me disse: Atos dos Apóstolos não é a história da igreja que aconteceu, é a história da igreja que está viva, é a história da igreja pentecostal. Quantos são pentecostais? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Então escute, Atos dos Apóstolos não é a história para você lembrar de como o Pentecoste aconteceu. Atos dos Apóstolos é o livro que você lê para lembrar de como eu e você devemos ser pentecostais. A história da igreja, meus senhores e senhoras, de Atos dos Apóstolos, esse livro é tão complexo que todos os livros da Bíblia, ele tem um fim, ele termina, na maioria das vezes, com alguma frase que
expressa terminologia. Atos dos Apóstolos, porém, termina e ele contando a história de Saulo de Tarso, ou de Paulo, do apóstolo Paulo, lá em Roma. A Bíblia diz que ele termina lá na sua casa, e todos nós sabemos que a história de Paulo ele foi morto lá em Roma, juntamente com Pedro, foram sacrificados, trucidados em Roma. Por que que o livro de Atos não termina com a morte de Paulo? Por que que o livro de Atos não termina com a morte dos demais apóstolos, que quase todos eles, com exceção de João, foram martirizados? Por que que Atos dos Apóstolos não conclui com o martírio desses homens? Sabes por quê? Porque Atos dos Apóstolos é uma história que segue. Atos dos Apóstolos é uma história que continua. E aí eu fui entender: enquanto houver igreja na terra, Atos dos Apóstolos está sendo construída, Atos dos Apóstolos está sendo escrito. Enquanto houver igreja na terra, enquanto houver alguém crendo no batismo com o Espírito Santo, enquanto houver alguém crendo nos dons espirituais, enquanto houver alguém marchando na terra, enquanto houver alguém cheio do Espírito Santo, enquanto houver um Jerusalém ocupado, enquanto houver alguém clamando, orando, jejuando, enquanto houver círculo de oração clamando a Deus, Atos dos Apóstolos está sendo escrito. Louvado seja o nome do Senhor. E estes dias comemorativos faz parte do Atos da Igreja Assembleia de Deus em Matões. O que contém essa história, o que está pontilhado nessa história, os seus pormenores, as coisas que aconteceram, eu não sei, muitos de vocês sabem, muitas das pioneiras sabem, mas o Todo-Poderoso, Ele sabe de cada detalhe, de cada oração, de cada intercessão, de cada gemido, de cada propósito, de cada pedido colocado na caixa, de cada pedido respondido. Deus sabe todas as coisas, e com 50 anos de idade, este círculo de oração é desafiado. Levante a mão mais uma vez, para não dormir. Diga comigo: eu faço parte. Deus me livre, eu estou desse lado. Diga: eu faço parte de uma igreja cinquentenária. Eu tenho obrigação de conhecer o Espírito Santo. Você conhece o Espírito Santo? Oh, aleluia! Escutem, queridos, o chamado para uma igreja pentecostal é, acima de tudo, um chamado para conhecer o Espírito Santo, é o chamado para andar com Ele, é o chamado para uma viagem em direção ao céu, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus. Ser pentecostal faz parte de um grupo seleto de malucos, de doidos, que ainda acredita que Atos dos Apóstolos é real, que os céus ainda se abrem, que a promessa ainda está de pé, que Deus ainda batiza com o Espírito Santo, que crente ainda fala em língua estranha, que ainda há profecia, que Deus ainda levanta pastores, evangelistas, mestres, doutores e apóstolos. É isso que é ser pentecostal. Você é pentecostal? Diga amém. O pastor Alexandre compôs um hino: eu sou pentecostal. O senhor já viu esse hino? Mas eu achei bonito uma história dele, pastor, e eu vou já voltar para o texto. Em 2009, quando Pedro Cardoso Lindoso era candidato a deputado estadual, nós estávamos em Santa Luzia. Você ainda estava em Santa Luzia? Acho que ele nessa viagem até passou na sua casa. E nós fomos até Cândido Mendes. E quando chegamos em Cândido Mendes, depois do pastor falar com ele sobre a possibilidade do voto, ele disse: irmão Pedro, quero lhe dizer uma coisa, né? Pode dizer.
Eu já fiz muita coisa nessa vida. E o ministério do pastor Alexandre é um dos únicos. Talvez não tenha 3 ministérios na Seadema semelhante ao dele. Eu duvido muito que tenha 3. Evangelista como ninguém, ganhador de almas como ninguém. Uma vez, só para você ter ideia desse ministério, ele era pastor no Chega Tudo. Ele tinha uma equipe de jovens pregadores e eles foram pregar dentro do garimpo, lá do garimpo. E uma moça cheia do Espírito Santo pregava. Ele andava com um amplificador Delta e aquelas 2 bocas, né? E ele começou a pregar, a menina começou a pregar e começou a dizer: ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora do céu os macumbeiros, ficarão de fora os pistoleiros. Irmão, estava lá um pistoleiro, o homem era daquele do dedo fino, estava lá para matar alguém. E o pastor olhou, o Espírito Santo disse para ele: olha para lá. Ele olhou, lá vem o pistoleiro pegando no revólver. Quando ele viu de Deus, faz alguma coisa. A menina parou subitamente. Ele pegou o microfone, de um salto ele chegou lá de frente do pistoleiro e disse: pistoleiro nojento, te converte, rapaz. Deus está te dando a última oportunidade hoje. Jesus quer salvar a tua alma. Irmão, o pistoleiro começou a tremer. Eu ouvi uma história muito parecida. Eu morro, mas não digo que foi. O pistoleiro caiu de joelhos e disse: eu não posso ser crente hoje, mas sou filho de uma mulher do círculo de oração. A minha mãe é dirigente do círculo de oração. Olhe para mim, pastor, porque assim que der certo, eu vou aceitar Jesus. Eu disse: Jesus está te dando 3 dias, rapaz. No final de 3 dias, aquele homem foi assassinado. Um homem de Deus, o pastor Alexandre. Mas sabe o que ele disse? Pastor Pedro, o Pentecoste agora me pegou. E eu não largo mais. Sou pentecostal. Então escute, levante a sua mão, porque eu começo agora. Que tipo de pentecostal decidimos ser? O Senhor nos chama para sermos pentecostais, não de nome, não de rótulo, não na superficialidade. Deus nos chama, e o chamado dele nesse 50º é: eu quero enchê-los totalmente, porque eu estou gerando um novo tempo para Matões. Esta cidade conhecerá o poder de uma igreja cheia do Espírito Santo. O Senhor Jesus estava para subir ao céu. Ele separou um grupo especial. E São Lucas descreve esse relato interessante. Mas eles estavam debaixo de promessas. O Senhor disse para eles, falou para eles inúmeras promessas. E eu gosto muito da que ele disse em Lucas 49, ou 24, 49: eis que sobre vós enviarei a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Marcos capítulo 16, o versículo 17, ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados.
Louvado seja o nome do Senhor. Então escute, a promessa pentecostal, ela é uma promessa de poder, é uma promessa de autoridade. Coloca a mão no peito e diga: eu tenho uma promessa de poder. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, você pode não viver, mas está debaixo de uma promessa de poder. Você pode não buscar, mas está debaixo de uma promessa de poder. Atos capítulos 2, versículo 39, o apóstolo Pedro diz: porque essa promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, aos que estão longe, e a tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Há uma promessa de Deus para a minha e para a sua vida. O Senhor Jesus diz em Mateus, no capítulo 28 e o versículo 19, ele diz: ide portanto e fazer discípulos de todas as nações, ensinando, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco. Mas o versículo anterior ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Paulo diz em Efésios capítulo 1 e o versículos 19, se não me engano, ele diz que o poder que opera em nós, o poder que opera na igreja, é o mesmo poder que operou em Jesus Cristo. O poder que opera na igreja de Matões, o poder que opera na igreja cinquentenária, é o mesmo poder, é o mesmo poder, sem tirar e sem faltar, é o mesmo poder, é o mesmo poder. Você entendeu? Cadê a igreja de Matões? Cadê a igreja de Matões? Levante a mão, deixa eu falar isso para você entender. O poder que opera nessa igreja é o mesmo poder, é o mesmo poder, é o mesmo poder que operou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita de Deus nas alturas, acima de todo principado e de toda potestade e de todo poder e de todo nome que se nomeie, não só neste século, mas também no vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre que o nome grande, o nome de Jesus é maior. Pense em um nome grande, o nome de Jesus é maior, o nome de Jesus é maior, o nome de Jesus é maior. Em mim e em você. A nossa disposição está o poder do maior nome. Aleluia, do maior nome. Paulo diz em Filipenses 2 que ao nome de Jesus se dobra todo joelho. Todo joelho. Todo joelho, pastor Ivan. Foi por isso que o nome, aquele homem se dobrou. Todo joelho. Não tem homem grande, todo joelho. Não tem Joe Biden, todo joelho. Não tem Putin, todo joelho. Não tem o Xi Jinping, todo joelho. Todo joelho, todo joelho terá que se dobrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, e por que eu e você estamos debaixo de toda essa autoridade e estamos perdendo muitas batalhas? Quer saber por quê? Você não consegue fazer alguém se dobrar diante do nome que você não se dobra. É verdade? A autoridade do nome de Jesus que eu posso usar para os outros só será do tamanho da autoridade que ela exerce na minha vida. Se eu não me rendo, não adianta clamar, ninguém se renderá. Se eu não me prostro, não adianta clamar. O primeiro desafio
de Deus para você nestes 50 anos é: se renda ao poderio do nome de Jesus. E rendido, na hora que você estender a mão, quem se levantar também vai ter que se render. Você entendeu? Sabe aquela ação do inimigo que prevalece lá, que o inimigo deita e rola e você fica olhando, ele dá zomba da tua cara? Esta noite, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Deus me manda ministrar sobre a tua vida. Pastor, é o poder para vencer, não. É o poder de se render, é o poder de se dobrar, é o poder de se colocar, é o poder de se sujeitar ao nome de Jesus. Ao nome, o nome, o nome, o nome, o nome de Jesus. E se você se render a Ele, quando tu te levantares rendido, quem se levantar tem que se render. Foi por isso que ele disse, pastor: rende mais, ora mais. O Pentecoste parece meio... Peraí, a igreja gerou? Sim. Foi uma conquista do Calvário. Mas o Senhor Jesus deu uma ordem, como Ele não deu, pastor Ivan, quando Ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando Ele disse: fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mas quando Ele falou do ficar em Jerusalém, o texto diz: e Ele ordenou. Ele ordenou. Ele falou e ordenou peremptoriamente: não tem jeito, fique, porque vocês serão revestidos de poder. Por que que Jesus deu tamanha ordem? Primeiro, a multidão da igreja, daqueles que estavam lá, eram de galileus. O texto que nós lemos diz: o anjo disse: varões galileus. Eles eram da Galileia. Jerusalém era na Judéia. Eles estavam longe das suas casas, longe das suas famílias, longe das suas empresas, dos seus negócios, longe de tudo. E a primeira coisa que o Senhor nos ensina aqui é que ficar em Jerusalém significa, acima de tudo, abrir mão de coisas que são importantes para ficar com Ele. Ficar em Jerusalém. Mas a segunda razão pela qual o Senhor disse fiquem é porque eles estavam com medo. Eles viram o que os judeus fizeram a Jesus. E se Jesus, com todo o poder e toda a autoridade, fez o que fez, os milagres que realizou, eles mataram Ele em Jerusalém, o que não faria a eles? Mas Jesus disse: fiquem lá. Sabe por quê? É no lugar do teu medo, é no lugar onde o teu medo aflora, que Deus manifesta o seu poder e determina a tua grande vitória. É lá onde tu és assombrado, é lá onde tu és assustado, é lá onde o inimigo se levanta, que Deus quer te exaltar e provar que Ele é Deus na tua vida. Eu quero abrir um parêntese para te dizer: há um desejo de Deus tremendo, profundo, desesperador, de provar para o teu inimigo que Ele é Deus na tua vida. Ele deseja isso. Só que para isso é preciso que você obedeça o ficar em Jerusalém, porque você precisa gerar o Pentecostes e precisa começar a ganhar almas. E eu aprendo mais que Jesus mandou eles ficarem em Jerusalém, porque não obstante eles estarem 3 anos e meio com Jesus, andando com o Senhor, vendo Ele fazer os milagres, vendo Ele realizar todas as coisas, eu descobri uma coisa interessante: não adianta eu tentar fazer o que eu vejo o pastor Ivan fazer. Não é verdade? Rapaz, o pastor Ivan expulsou um demônio, eu vou expulsar. Vai para ver.
Se tu não orou, se tu não ficou em Jerusalém, eles viram tudo, aprenderam, tiveram o sopro do Espírito Santo, compreenderam, mas precisavam ficar em Jerusalém. Por quê, pastor? O que Deus idealizou para mim e para você, visões humanas não contemplam. Só o céu consegue estabelecer dentro de mim e de você. Aleluia. Há um sonho de Deus para se realizar na tua vida, e só os céus abertos revelam. Louvado seja o nome do Senhor. Há um desejo do Todo-Poderoso para se manifestar na sua vida, e o que eu preciso fazer, pastor? Ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém significa abrir mão de coisas que me são importantes. Segundo, significa ficar ou aprender o quanto eu preciso depender de Deus, o quanto eu preciso depender de Jerusalém. Terceiro, ficar em Jerusalém não é a mesma coisa de ficar na minha biblioteca, não é a mesma coisa de eu ir para a faculdade. Ficar em Jerusalém é fazer o homem morrer e Deus, o Todo-Poderoso, nascer, crescer e ser projetado em você e através de você. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não estou condenando a biblioteca, eu também tenho uma. Eu não estou condenando o fazer um curso superior, é necessário. Porém, o diabo não respeita canudo, o diabo não respeita livros, o diabo respeita o poder do nome de Jesus Cristo. É o nome de Jesus que se dobra todo o joelho. Glória a Deus. Ficai em Jerusalém. Mas o Senhor foi tão enfático que eles disseram: nós não podemos retroceder. Aconteça o que acontecer, Pedro, e a tua esposa não tem problema, ela espera, eu fico em Jerusalém. E a tua empresa, a empresa de pescaria, de Tiago e de João, não importa, ela espera, eu vou ficar em Jerusalém. Os 50 anos, pastor Ivan, é um grito desesperado do céu para a igreja de Matões: ficai em Jerusalém, porque tem algo que só vem do céu. Segundo, tem algo que só recebe-se no lugar de oração. Terceiro, o que vem do céu, ao que fica no lugar de oração, o fará maior do que ele sempre foi, ou do que ele nunca foi. Deus vai te projetar, não porque você quer, não porque você simplesmente sonhou, mas para que Deus, o céu, a glória sonhou ao teu respeito. Mas o desafio é ficar em Jerusalém. Aleluia. Eles não tinham outra coisa, o Senhor determinou. E eles então abriram mão de tudo. Homens, mulheres, senhoras e senhores, foram para um desafio de 10 dias. Eles oravam, passaram 10 dias de joelho. Não, ninguém aguenta. Eles oraram sentados, mas estavam orando. Eles clamaram deitados no chão, mas estavam orando. E no seu subconsciente, a voz do Senhor Jesus dizia: ficai em Jerusalém. Por quê? Porque do alto sereis revestidos de poder. Porque na verdade João batizou com água, mas tem algo maior do que o batismo de água. O batismo de água é o que o homem pode fazer por você, mas tem coisa na minha e na tua vida cristã que só o céu faz. Segundo, a nossa vida cristã não é definida pelo que o homem pode fazer por nós. O homem pode nos batizar em água, o homem pode nos discipular, o homem pode nos ensinar teologia, o homem pode nos levar para o ministério, mas o que define o ministério é o que vem do alto, e isso só revela quando vem. Você fica em Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. O que
faz de vocês mulheres de oração não é essa farda bonita, não é o nome arrolado no círculo de oração de acordo com a sua nomenclatura, é o tempo que vocês ficam em Jerusalém, é o tempo que vocês ficam na presença do Senhor. E quando o inimigo se levantar, ele não quer saber qual é a sua congregação, qual é o teu cargo no círculo de oração, qual é o posto que você exerce, se tu canta ou prega, se tu faz algo ou acontece. Ele quer saber de onde tu vem. De onde tu vem? Venho de Jerusalém, venho da presença do Senhor, venho revestido. Por que Jesus escolheu Jerusalém para tua irmã? Jerusalém era demasiadamente hostil, acostumada a matar profeta, serrar profetas no meio. E o Senhor disse: fique lá. Sabe por quê? A igreja do Senhor, a igreja poderosa, gerada em conflitos. Foi nos conflitos que o Senhor consolidou o seu ministério aqui. Ficar em Jerusalém significa suportar as afrontas e continuar nos pés do Senhor. Suportar as afrontas dos inimigos poderosos, dos inimigos grandiosos. Pode fazer tudo contra você, só que não vai fazer, porque você está em Jerusalém. Mas a promessa e a palavra de Deus é: eu protejo quem fica em Jerusalém. Quem fica em Jerusalém, o inimigo levanta, mas não ganha, o inimigo fere, mas não mata. Quem fica em Jerusalém só morre se eu quiser. E a morte de quem fica em Jerusalém, se acontecer, é para a salvação de milhões, como foi a morte de Estevão. Deus é todo poderoso. Jerusalém é hostil, Jerusalém é desafiador, mas é lá que Deus é as tuas vitórias. E eu acho exatamente que por causa da fragilidade deles, da procedência deles como pescadores, discriminados como galileus, do medo da hostilidade de Jerusalém, é que eles ficaram trancados. Irmãos, Deus inventa cada coisa com crente que ninguém entende. Tem hora que ele diz: meu filho vai, mas tem hora que ele diz: fique trancado. Pai, eu quero ir, fique trancado. Pai, eu vou falar, fique trancado. O segundo chamado de Deus nesses 50 anos é: fique comigo e não te preocupe que eu cuido do resto. Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão. Fique comigo, não te apresse, fique comigo. Não te apresse, não, fique comigo. Fique lá, e a hora de levantar eu te digo, a hora do céu abrir eu te digo, a hora de tu falares eu te digo, fique lá. O Senhor disse para Elias: levanta, vai lá no rei. Ele foi lá. Depois que ele entregou a palavra de não vai chover senão segundo a minha palavra, o Senhor disse: sai daí. O Elias deve ter pensado: eu devo ir profetizar para muita gente. Ele vai para a beira do Quirite. Fique lá. Lá vai o cara que mandou, que fez o reino parar, sozinho, quieto, calado. A única coisa que ele tinha eram 2 covos, um que trazia pão meio-dia e outro trazia tarde. Que couvo não ouve o evangelho. Chega um momento que mesmo você sendo amado por Deus, escolhido pelo Todo-Poderoso, amada pelo Todo-Poderoso, o único que você tem para falar é couvo. E não te preocupa, couvo não se converte, ele só leva o tempo.
Acabou o querido Secova de Deus, vai me mandar falar agora. Ele vai para Sarepta. E quando chega lá, ele passa mais 2 anos e meio no silêncio, calado. Aqueles que Deus escolhe têm que aprender a gritar quando Ele manda e se calar quando Ele manda, bradar quando Ele manda e ficar na presença sem fazer nada, só na presença. Mas eu saio pronto. Na presença não existe improdutividade. A Bíblia diz que o Gabriel chegou e disse para o Zacarias: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Sabe quantos tempos fazia que o Gabriel não se manifestava? Quase 400 anos. A última vez que o Gabriel se manifestou foi para levar a mensagem para o Daniel. 400 anos na presença. Caladinho. Deus, eu vou? Não, fica aí. Eu vou? Não, fica aí. Jerusalém nos ensina isso. Ficar calado quando Ele manda. Porque aquele que Deus escolhe, a ordem para ir vem do céu. E quando vem, aí, irmão, você vai no bico da porta, com autoridade e poder. Eles foram para Jerusalém e se trancaram 10 dias. O primeiro círculo de oração da história, 10 dias. 10 dias. Eu fiz, pastor, foi agora, esse ano, calculei direitinho e fiz 10 vigílias do Pentecoste. Os 10 dias. Os 10 dias. O dia do Pentecoste era dia 4 de junho. E nós fizemos no dia 4 de junho a última vigília, na verdade de 3 para 4. Quando deu 10h50, Deus usou um vaso e disse: meia-noite eu vou fazer. Ah, meu irmão, meia-noite, meia-noite, a glória do céu entrou no templo. Irmão, ninguém falava, ninguém andava, era a glória do Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso tem interesse em que o seu povo fique em Jerusalém. Eu ando para terminar, porque já são 10, prestem atenção. A igreja permaneceu, a igreja ficou, ela se calou, ouviu a voz do Todo-Poderoso, porque quando eu decido ficar em Jerusalém, primeiro eu obedeço à vontade do Senhor. Deus, o Deus de Jerusalém, não é Deus de tagarela. E até aqueles que são tagarela, falador demais, tem que aprender a se calar em Jerusalém. Eles ficaram lá. E quando Deus olhou, e eu imagino Deus dizendo: Espírito Santo, está na hora, vai lá. Como é que eu vou, Pai? Vai como vento impetuoso, e depois te manifesta como fogo, e faz com que a tua glória, eu quero ver o poder se manifestar. Eu queria que você ficasse de pé, fique de pé comigo. Jerusalém, primeiro, ela causa ruptura no céu. Os céus se abrem, escute. Se eu e você em Jerusalém causamos ruptura no céu, buraco no céu, imagine nas estruturas do diabo, irmão. Diga: eu preciso ficar em Jerusalém. Segundo, a igreja que fica em Jerusalém, ela causa espanto. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2 que quem é espiritual entende todo mundo, de ninguém entendido. Não te preocupe se tu vai estar cheio do Espírito Santo e vão achar que tu está doido. Tu não vai ser a primeira. No dia que o Espírito desceu, a primeira coisa que disseram foi: estão doidos, é loucura, estão embriagados. Pastor, mas eu preciso ser equilibrado. Escute, o diabo tem interesse em estabelecer na igreja o chamado equilíbrio. E o que é o equilíbrio do diabo?
Você não fala demais, você não prega muito, você é equilibrado. Você anda 20 anos com uma pessoa e não prega para ele, porque você é equilibrado. Quem deseja isso é o diabo. E eu e você não podemos obedecer. O Espírito Santo nos chama para o desequilíbrio. O que é isso, pastor? Uma vida que sai fora do padrão estabelecido pela religiosidade humana. O que é isso, pastor? Quando o Espírito Santo está na sua vida e você sai como igreja que afora de Jerusalém, o diabo não entende, vizinhos não vai entender, amigo não vai. O senhor conhece aquele Ricardo que tinha lá em Santa Luzia? O Ricardo, um jovem. Ricardo, hoje é pastor. Ele está em Timon agora. O Ricardo começou a orar, pastor. Ele começou a buscar, ele começou a clamar ao Senhor. Ele abandonou tudo e começou a clamar ao Senhor. Um dia a família dele me ligou 3 da manhã e disse: pastor, o nenê, chamou o nenê, a Ruth, pastor, acho que o nenê não está bem. Disse: o que ele tem? Pastor, ele começou a falar língua aqui. A mamãe acordou, o papai acordou, os vizinhos já estão preocupados. O que está acontecendo, pastor? Eu digo: o céu está descendo na tua casa, minha filha. Dê glória a Deus. O Ricardo está cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Está na hora da igreja cinquentenária se levantar para incomodar as estruturas do diabo, para quebrar os paradigmas estabelecidos por Satanás. Ei, uma igreja de 50 anos, ela tem 2 possibilidades: olha para o que já viveu e diz: eu estou bem, ou olha para o céu e diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque nos próximos anos eu vou glorificar o nome do Senhor. A igreja que ficou em Jerusalém se levantou, chamou a atenção de Jerusalém, porque os céus se abriram e, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu: os céus estão prontos para derramar, os céus estão prontos para mover, os céus estão prontos para se manifestar. Segundo, o mundo só conhecerá a brisa do céu, a glória do céu, o sabor do céu, a luz do céu, através de uma igreja que fica em Jerusalém, que busca a presença do Senhor. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E como é o tema? O Pentecostes. Vivendo o Pentecostes, gerando frutos através da oração. Aquela igreja experimenta o primeiro resultado de 10 dias de oração. A primeira mensagem, pastor: 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. 3.000 almas se rendem aos pés do Senhor. Quantas são aqui? Você já pensou a bagaceira que vai ser assim? Eram somente 120, mas eles sacudiram Jerusalém. Começou só 6. Olha aí, irmão, o fruto. Aleluia. E essa multidão vai gerar um exército que vai marchar pelas ruas de Matões. Aleluia. E vai passar por cima de tudo que é das trevas e estabelecer o reino de Deus nesta cidade. Deus vai entregar, na verdade Ele já entregou esta cidade nas mãos desta igreja. E as mulheres, levante a mão, que com essa vez eu termino, levante a mão. A cidade está no ano dos 50 anos entregue nas mãos das mulheres. Você rompe na conta se quiser. Segure na mão do seu irmão, por favor. Eu quero fazer 2 orações.
A primeira é para que vocês entendam. Aleluia! Que há um lugar secreto. E eu estou dizendo isso por mera vaidade. A igreja de Matões tem um dos melhores mestres da nossa convenção, que é o pastor Ivan. Mas ele convidou um doido. Segure na mão, segure. "50 anos é um desafio profundo. Aprova ao Deus Todo-Poderoso que muitos de vocês não começassem, mas fizessem parte dessa história. E qual é a oração, pastor? É para que esse ciclo de oração cinquentenário, nesses próximos meses, até dezembro, venha trazer um impacto profundo, começando de cada casa, de cada família, de cada rua, de cada congregação. Loucura, pastor! O jardim de Sião, o Monte Sinai, o jardim de Deus, o Monte Horebe, a coluna de Betel, o vale da manhã, luz da aurora, o vale de Hermon, monte para sacudir o lugar onde vocês estão. Oramaia, Shuriá, Deus vai sacudir. Está vindo algo do céu que vai tremer. O próximo encontro de vocês depois dos 50 anos vai ser marcado por algo tremendo e poderoso. E vocês entenderão que Deus do céu mudou a história. Mudou a história. A segunda coisa pela qual eu vou orar é que vocês mudarão do nome das mulheres de branco para se tornarem as maiores ganhadoras de alma desta cidade, porque vocês vão gerá-las através da oração. Dá para levantar a mão, levantar a mão. Ficar em Jerusalém. Vocês têm uma cidade para impactar. Vocês têm uma cidade para ganhar para Jesus. Vocês têm o nome de um ciclo de oração cinquentenário para artear